Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo número 2, versículo número 15. A palavra do Senhor em Cantares, capítulo 2, verso 15, diz: Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém. Pai, te damos graças pela tua palavra e pela oportunidade que temos de estar aqui na igreja, nesse momento, com toda a atenção voltada para ouvir a tua voz nesse lugar. É a voz do Senhor que queremos ouvir, Pai. Não viemos aqui interessados em doutrinas de homens, em palavras de historinhas, Pai. Nós estamos interessados em ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Somos tuas ovelhas, reconhecemos quando o nosso pastor fala conosco e queremos ouvir a voz do bom pastor essa noite, trazendo direção, trazendo mudança, quebrando as barreiras, os impedimentos, Pai, para que possamos receber a palavra, de modo que ela mude a nossa existência nesse mundo. E eu te peço, junto com os irmãos, Senhor, usa a minha vida, por tua misericórdia, dá unção do Espírito Santo, para que eu possa falar de acordo com a tua vontade e ser um instrumento nas tuas mãos. Oro por isso com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o livro de Cantares de Salomão, ele é, na verdade, a ilustração de uma história de amor. Se você ler o livro de Cantares, você verá a narrativa de uma história de amor entre Salomão e sua esposa. E o livro entra em muitos detalhes desse amor, desse romance, e traz coisas muito preciosas para nós. Podemos ver nesse livro várias ilustrações sobre um relacionamento de casal, muitas coisas podem ser extraídas daqui. Mas não é só disso que o livro fala, e outras coisas também podemos absorver dessa palavra. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele está inserido no meio de um discurso em que o esposo falou à esposa, e agora começou o discurso da esposa falando ao seu marido. E ela começa o discurso dizendo: apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos. Ela diz que as raposas destroem a plantação, não é? E ela diz: por que é preciso apanhar? Porque as nossas vinhas estão em flor. As nossas vinhas estão agora começando a produzir, estão agora floridas. Então é preciso que a gente cuide daquilo que está florescendo, daquilo que está nascendo, daquilo que está brotando nas nossas vinhas. E aí eu queria utilizar dessa palavra, desse conceito aqui, para nos levar a uma reflexão essa noite. Todos nós queremos que a nossa vida floresça. Concorda comigo? Você deseja que a sua vida melhore. Nós desejamos prosperar no sentido de melhorar a cada dia a nossa existência, não é? Queremos fazer as coisas e ver o resultado daquilo que fazemos. Estamos trabalhando para isso. Estamos ou não? Todos aqui? Ou tem alguém só esperando, né? Nós temos que trabalhar e Deus abençoa o nosso trabalho. Nós temos que plantar e Deus abençoa a nossa colheita. Não é assim que funciona, amados? Não é isso que diz a Bíblia? Então nós esperamos colher daquilo que estamos plantando. Temos a expectativa de que nossa vida venha florescer, venha melhorar. Mas é exatamente nesse momento de florescimento, quando as coisas começam a melhorar, quando as coisas começam a dar certo, e talvez alguns aqui estejam passando por isso. Você veio de um período de lutas, de semear, de plantar, de muito esforço, de muito trabalho, e de repente começa um tempo em que as coisas começam a assentar, começam a dar certo. É o início de um florescimento da sua vida. Você ainda não viu o resultado perfeito que você deseja, mas você sabe que está caminhando para lá. E é nesse momento que nós temos que ter um cuidado ainda maior com a nossa plantação, com a nossa vinha, com aquilo que está florescendo. E é o que diz aqui a esposa ao seu esposo:
Apanhe as raposas, apanhe as raposinhas, porque elas devastam os vinhedos. E há um bom motivo para isso, as nossas vinhas estão florescendo agora. Então é hora da gente cuidar delas. É hora de nós termos um cuidado ainda mais especial. Então, amado, se a sua vida está florescendo e você quer que ela melhore, e você começa a perceber que está começando a dar certo, as coisas estão começando a andar, é nesse momento que você precisa apanhar essas raposas, que querem certamente destruir aquilo que você tem plantado. Amados, nós plantamos, mas o inimigo não fica satisfeito com isso. Ele quer destruir. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O plano dele contra nós é destruir o que estamos construindo. Você, com esforço, com sacrifício, começa a construir e o inimigo quer derrubar aquilo que você, com tanto esforço, ergueu, não é verdade? Então, é assim que as coisas funcionam e por isso o nosso cuidado deve ser redobrado. Jesus disse que nós temos que vigiar e orar, não temos? Por quê? Porque o inimigo está em derredor, procurando devorar, procurando derrubar, procurando acabar com a sua plantação, destruir o seu vinhedo. Então a gente precisa olhar para esses detalhes. E quando ela diz apanhe as raposas, ela ainda observa as raposinhas. A raposa normalmente é um animal que não cresce muito. Não existe aquela grande raposona, não é difícil. Normalmente a raposa é pequenininha. E ela, como pequenininha, ela consegue penetrar, ela consegue passar despercebida muitas vezes, né? Ela vai entrando na plantação, vai destruindo, e quando você vai perceber, já está tudo destruído. Então ele diz, cuide disso, apanhe, especialmente essas menores. E isso, queridos, que eu creio que aqui tem uma lição espiritual para nós. Quando estamos cuidando da nossa vida, da nossa vinha, né? Cuidando da nossa plantação, vivendo o nosso dia a dia, todos nós que somos cristãos, conhecemos a Bíblia, sabemos que temos que ter cuidado com muitas coisas, sabemos ou não? Mas normalmente a gente presta atenção nas coisas grandes e de repente a gente esquece das coisas pequenas, como as pequenas raposas que podem penetrar e devastar, porque veja, apesar de pequenas, a Bíblia está dizendo que as raposas devastam os vinhedos. Elas não apenas fazem um pequeno estrago, elas causam uma destruição completa, é uma devastação, é esse o termo usado aqui. Então a gente se preocupa às vezes com os grandes inimigos e esquece os pequenos, como essas raposas, não é? Então nem sempre serão os grandes problemas. Alguns gostam de dar tamanho ao pecado, né? Então não são sempre os grandes pecados, se é que existem, né? Que vão arruinar. Muitas vezes são os pequenos deslizes, são as pequenas dificuldades, os pequenos probleminhas, os pequenos inimigozinhos que a gente vai deixando penetrar na nossa vinha que vão nos derrubar. Então, queridos, são pedras, pequenas pedras que vão incomodar, que vão se colocar no nosso caminho e que nos farão tropeçar. Olha bem para mim, amado. É muito mais fácil você tropeçar numa pedrinha do que num pedrão. É ou não é? Você está andando, o pedrão chama a tua atenção. Você já olha aquela pedra, você desvia, tenta pular, passa de lado e tal. Mas uma pequena pedra, de repente, você não percebe. E é essa pequena pedra na qual você vai resvalar e vai te fazer tropeçar. Por isso está dizendo a Bíblia, apanhe as raposas, apanhe as pequenas raposas, as raposinhas que vão atrapalhar a sua caminhada, não é? Então a gente, se não remover essas pequenas raposas e as pequenas pedras da nossa vida, certamente o nosso risco de tropeçar, de ter a nossa plantação devastada, de você ver ruir tudo aquilo que com tanto sacrifício você conseguiu levantar, é como um castelo de areia, que você constrói tão bonitinho, mas de repente vem uma onda e o derruba e não fica nada dele. Então nós corremos um sério risco, se não atentarmos para as pequenas raposas, para as pequenas pedras do caminho, para os pequenos detalhes da nossa vida,
nós corremos o risco de ter todo o nosso trabalho destruído e tudo que fizemos e plantamos ser completamente devastado. E aí é importante olhar para a palavra de Deus e entender o que ela está nos dizendo. Primeiro, o texto fala de raposa, e raposa na Bíblia normalmente é citado como algo ruim. Quando a Bíblia faz uma citação à raposa, não é propriamente a própria raposa, o animalzinho coitado, né? Mas é o que ela está simbolizando, pelo seu comportamento, talvez pelas suas características. Então, quando a Bíblia menciona a raposa, ela está mencionando a astúcia do mal, o engano, a destruição. E veja, o mal, ele não se apresenta de forma escancarada à nossa frente. Muitas vezes o mal aparece de forma sutil, de maneira que ele não seja nem percebido. Por isso a Bíblia diz que Satanás às vezes se veste como um anjo de luz, para que ele não seja notado como Satanás, para que ele não seja percebido com o mal que ele certamente deseja para nós. Então a raposa tem na Bíblia esse símbolo de uma astúcia do mal, de um engano sorrateiro que vai penetrando na nossa vida sem que a gente perceba, como a raposinha, que vai passando por entre as plantas e quem a gente menos espera, sem a gente menos perceber, ela vai produzir todo o mal que ela deseja produzir. Então, apesar de serem animais pequenos e sem muita força, pela sua astúcia, elas podem produzir um grande mal, porque a raposa, ela come de tudo, irmãos. Então ela devasta, porque ela devora. Satanás também é chamado na Bíblia de devorador, né? Que vem devorar, veio matar, veio roubar, veio destruir, e faz isso muitas vezes de forma sorrateira, como a gente costuma dizer, comendo pelas beiradas, né, irmãos? Até que ele coma tudo, até que ele destrua tudo, até que ele tome conta de tudo. Então a gente precisa cuidar dessas coisas pequenas, para que as grandes não venham nos atingir. A gente precisa cuidar bastante dessas coisas. Veja, um exemplo da raposa na Bíblia. Queria ler contigo Neemias capítulo 4. Veja aí. Quando Neemias estava reconstruindo os muros da cidade, ele sofreu uma oposição muito grande. Ele sofreu com a barreira de alguns homens que não queriam que ele completasse o seu trabalho, não é? Que ele não levasse adiante o que ele estava fazendo. No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ele estava fazendo o muro, ele estava trabalhando, mas os inimigos diziam: mesmo que ele consiga, basta uma raposa para derrubar esse muro de pedra que ele está edificando. Veja, às vezes uma coisa pequena pode jogar por terra coisas grandes que nós estamos realizando. E isso é o perigo da raposa, o perigo da raposinha. Veja também o que disse Jesus sobre isso, Lucas capítulo 13, versículo 31 e 32. Lucas 13, 31 e 32 diz assim: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Herodes estava querendo matar Jesus. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa, o quê? Raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus se refere a Herodes como uma raposa. Ele diz: vão dizer a esta raposa o que eu estou fazendo. Essa raposa queria matar Jesus, queria terminar com a sua vida, e ele a identificou. Ele identificou o risco que ele estava correndo diante da maldade daquele homem, e ele associou essa maldade com a raposa, que nós estamos aqui citando e que deve ser o motivo do nosso cuidado e da nossa atenção. Porque, na maioria das vezes, irmãos, não serão os leões que vão nos derrotar, mas as pequenas raposinhas que vão devastar os nossos vinhedos. Não serão os grandes leões que vão destruir,
a nossa vida, porque com o leão a gente já se precavê. Com o leão a gente já toma mais cuidado. O problema são as raposinhas, que a gente deixa passar, que a gente não cuida delas, não atenta para os perigos. Porque, você já olhou uma raposa? Você já viu uma raposa? É bonitinha a raposa, não é? É bonitinha a bichinha. Você não imagina que aquele bicho vai te fazer mal? O leão não, apesar de ter uma certa beleza, quando ele dá uma bocada, você já sabe que o negócio é sério, né? Basta ele dar uma rugida que você já não quer chegar perto dele, já toma jeito logo, né, com relação a ele. Mas a raposa, talvez você faça até um carinho nela. Talvez você ponha ela no braço, talvez você faça um cafuné. E esse é o problema. Mas é ela que vai devastar o vinhedo, que está em flor, que você está cuidando, que está melhorando a sua vida. É ela que vai provocar essa destruição. Há um versículo que Jesus falou uma coisa que eu quero usar num sentido contrário, mas mantendo, na verdade, o mesmo sentido. Mateus 23, 24. Veja só. Mateus 23, 24. Jesus está ensinando e ele está falando com os fariseus. E de repente, no versículo 24, ele os chama de guias cegos. Por quê? Porque eles coam o mosquito e engolem o camelo. Num sentido inverso, porque o mosquito é pequeno, o camelo é grande. Não é? Jesus está dizendo, vocês se preocupam com coisas que não deveriam se preocupar, que não têm tanta importância, e deixam outras coisas muito maiores, de muito mais importância, passar despercebido. E aí eu trago para essa mensagem dizendo, é isso que estamos fazendo. Talvez estejamos nos preocupando com grandes leões, com grandes problemas, e estamos deixando passar as pequenas raposas. As pequenas raposas que parecem inofensivas, mas que trarão um mal terrível, porque, segundo o texto, são elas que devastam os vinhedos. E aí, queridos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. A Bíblia diz que um só pecador destrói muita coisa. Leia comigo onde está isso, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 18. Veja só o cuidado que nós precisamos ter. Eclesiastes, capítulo 9, verso 18, diz assim a Bíblia: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. O que Deus quer dizer com isso? Tome cuidado com o pecado. Não imagine que exista pecado grande e pecado pequeno. Pecado é pecado. E aqueles mais insignificantes, segundo a concepção de alguns, é que podem trazer a destruição para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Um só pecador destrói muita coisa boa. A família está toda bem, mas um só ali pode destruir muita coisa. Então, apanhe as raposas, apanhe as raposinhas, porque elas devastam os vinhedos. E olhando para isso, o que a gente pode imaginar? Quais são as raposas agora que nós podemos identificar na nossa vida? A verdade, amados, você poderia identificar um monte de coisa. Eu separei 5 raposas aqui para a gente tentar entender e se precaver a respeito delas, porque são bastante perigosas, mas pode ser que você identifique outras. Que Deus abra o nosso coração e a nossa mente para que a gente possa receber dele essa noite. O que precisamos cuidar na nossa vida? O que precisamos identificar como pequenas raposinhas que estão aí devastando os nossos vinhedos, que estão querendo florescer, que está querendo melhorar. A primeira raposa que eu separei aqui, quero ler contigo Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Gênesis, capítulo 25, no versículo 29 até o versículo 32, conta-se aqui uma história que todo mundo conhece muito bem. Gênesis capítulo 25, do 29 a 32, diz assim:
Tinha Jacó feito um cozinhado, enquanto esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? E você conhece o que foi feito, né? Ele chega esfomeado, e aí seu irmão está ali com um cozinhado bonito, né? Ele morto de fome. Antes de comer, o irmão diz: não, você vai trocar, eu vou te dar isso aqui, mas você vai me dar o direito de primogenitura, de ser abençoado, de ser o primogênito. Você vai passar isso para mim. E ele, porque estava esfomeado, ele aceitou. Qual é essa raposa? Talvez você diga: eu não tenho esse problema, pastor. Primeiro, não tem nem direito de primogenitura para vender, né? Mas o problema disso aqui, amados, é o desejo desenfreado. O que é que motivou Esaú a vender o que ele tinha de tão precioso, que era o direito de primogenitura, que lhe garantiria a bênção de seu pai e a propagação da bênção em sua família? O que o leva a vender isso? Um desejo. O desejo é uma grande raposa, ou melhor, uma pequena raposa, na nossa vida, que pode devastar um vinhedo, pode devastar aquilo que você está plantando e produzindo, quando o desejo é desenfreado. Porque você vê aqui no discurso de Esaú, ele simplesmente diz: não me dá isso aqui, porque eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de vontade. Quando ele olhou aquele cozinhado vermelho, ele ficou babando. Ele disse: eu estou morrendo, então me dá, eu dou qualquer coisa. Porque quando o desejo é desenfreado, a gente não pensa em mais nada, a gente só quer satisfazer o desejo. Quando o desejo é incontrolável, a gente não racionaliza nada, a gente não mede consequências. A gente quer satisfazer o desejo. Diz: eu vou morrer, então para que me serve o direito de primogenitura? Jogou tudo para o alto. Ele diz: o que eu quero é comer, o que eu quero é satisfazer o meu desejo. Esse era o problema dele. Então, ele perdeu a sua herança por causa de um desejo desenfreado. Será que ele ia morrer mesmo, irmão? Claro que não. Era só fome, era só vontade de comer, era só atração pelos olhos, pela beleza daquele prato, era só um desejo que foi tão forte no seu coração, que passou por cima da sua razão, e por causa disso ele perdeu a sua herança, por causa de um pouquinho de cozinhado vermelho. Ele perde uma herança muito maior. Veja, daqui a um tempo ele ia florescer completamente. Faltava pouco para Esaú receber do seu pai aquilo que lhe era por direito, mas ele botou tudo a perder por causa de uma pequena raposinha na sua vida, que foi esse desejo desenfreado. Eu queria que você pensasse essa noite sobre isso. Será que essa raposa anda rondando a sua vida? Você anda aí refém de desejos desenfreados, que você não consegue controlar, e aí por conta disso você bota tudo a perder. Amados, quanto a isso, não há nem oração que dê jeito. Veja, às vezes a gente quer o caminho mais fácil. A gente quer controlar os desejos com oração. Diz assim: pastor, ora por mim. Quem dera que eu pudesse orar e o desejo sair da sua vida. Quem dera, amados, mas não é assim que funciona. O caminho é mais árduo. Não é fácil assim, né? Pastor, faz uma oração forte aí para esse desejo ir embora. Não, não é assim. E a Bíblia que diz que não é assim. Eu posso até dizer que é assim, né? Eu posso até dizer: não, a minha oração é forte, vem cá que eu vou orar, você vai ser liberto. Eu posso até fazer propaganda de mim mesmo, mas não é verdade, porque a Bíblia diz que não é assim. Abra a Bíblia em Gênesis 4. Gênesis 4, versículos 6 e 7. Quando Deus está falando a Caim,
Diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. E o que diz depois? Mas a ti cumpre dominá-lo. Veja, Deus está falando com ele. E Deus está dizendo, cabe a você dominar o seu desejo. Não cabe a Deus. Então não adianta orar, Deus me faz dominar. Não adianta, porque Deus estava falando com ele. Caim podia voltar, o senhor está falando isso para mim, porque não é só o senhor me fazer dominar? Não, não é você, não sou eu não, Caim, é você. E Deus, antes que ele falasse, já esclareceu lá para ele, antes que ele se engaçasse, né? Não, cabe a você dominar esse desejo. Cumpre a você cuidar disso aí. Então, amados, essa raposa, essa raposinha de um desejo desenfreado, e aí eu queria dizer a você, pode ter várias dimensões esse desejo aqui, tá? Quando fala de desejo, né, a gente pensa logo em desejo sexual, também é um problema. Desejo sexual também é um problema, porque traz muita desgraça, né? Traz muita desgraça quando ele é desenfreado, quando ele é descontrolado, né? Faz você fazer muita coisa que não agrada a Deus, também é um problema. Mas não é só isso o desejo desenfreado. O desejo de qualquer coisa desenfreado se torna um problema para a sua vida. Por quê? Por exemplo, tem gente que é cheia de dívida, mas não consegue dominar o desejo desenfreado de comprar um troço. É ou não é? Não tem mais aonde pagar nada, mas dá aquele desejo. E isso aí, ó, homem e mulher é igualzinho, tá? É igualzinho. Às vezes a mulher que é problema, né, com shopping, cartão de crédito, o pessoal brinca, né? Mas homem é a mesma coisa, irmão. Você acha que é só mulher que tem desejo desenfreado? A mulher talvez seja mais romântica ao expressar esse desejo, né? Quando ela vê aquela sandália, quando ela vê aquele penteado, quando ela vê aquele vestido, ela já fica lá, eu quero. Mas o homem também é assim, irmão. O homem, quando vê aquele carro, aquele relógio, aquele troço, ele fica doido também, né? Enquanto não comprar, então ele não descansa. Não é assim? O pior é quando não tem. Quando tem, tudo bem. Mas quando não tem, põe tudo a perder. Põe a paz a perder. Ah, mas eu fiz aquele penteado, aí agora? Como é que paga aquilo? Ah, mas eu comprei aquele vestido, que legal, bacana, ficou bem aquele dia, fiquei maravilhosa na festa. E agora, como é que paga aquela desgraça? Ah, não paga, né? Ah, eu comprei aquele carro, consegui, tá bem agora, como é que paga aquele troço? Ah, não paga, aí fica, aí põe tudo a perder. Aí a vida não floresce, a vida não prospera, né, irmãos? Por quê? Por causa de um desejo desenfreado. Veja, 2 exemplos: sexo, dinheiro, tudo isso. Mas expande isso para outras áreas, em que o desejo desenfreado vai pôr tudo a perder. É uma pequena raposa, você está bem, você está buscando a Deus, você está lá, mas de vez em quando vem aquele desejo, né, que domina você, a tal ponto que depois que você faz, você diz, por que eu fiz? Eu já fez. Talvez Esaú, no dia seguinte, depois que a barriga encheu, depois que arrotou aquele cozinhado, né, ele deva ter pensado, caramba, o que eu fiz? Ah, o que você fez? Ah, meu filho, agora já é tarde. Agora é aquele ditado, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Já foi, já fez. Quanta gente hoje está chorando, gente, porque fez, porque se deixou levar pelo desejo desenfreado, não conseguiu pisar no freio daquele desejo, e ele depois se realizou, e por um momento frugal, satisfez, e depois esvaziou, e depois a realidade veio. E agora? Agora o vinhedo foi devastado, agora não há mais flor, agora não há mais fruto, não há mais nada para ser colhido. Esse é um desejo, essa é uma raposa. Outra que eu quero trazer para você está em Números. Vamos ler no livro de Números, no capítulo 20, no versículo número 7 e no versículo número 8. Outra história também bastante conhecida, Números 20, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a Bíblia: disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha,
e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Todo mundo conhece esse episódio, né? Deus diz a Moisés, o povo estava reclamando da falta de água. Ele diz, olha, você vai até ali junto com Arão, você pega seu bordão, chega perto da rocha, você fala a ela, e a rocha vai fazer água brotar. E tudo estaria resolvido diante do Senhor. Mas a história mostra para a gente o que fez Moisés. Deus disse para ele falar com a rocha. Foi isso que ele fez? Não, não foi isso que ele fez. Aí o versículo 9 diz assim, então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aqui está fazendo tudo como Deus mandou. Moisés e Arão reuniam o povo também como Deus mandou, diante da rocha como Deus mandou. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu, e a congregação e os animais. Que raposinha é essa aqui, amados? Essa é a raposinha da precipitação. O que Moisés fez foi, no mínimo, precipitado, né? Ele se descontrolou. Ele se descontrolou. Quantas vezes a gente não se descontrola? Tem alguém aqui que nunca se descontrolou? Tem? Deixa eu conhecer essa figura. Deve ser uma coisa rara, né? Existe alguém que nunca se descontrolou, nunca perdeu o controle? A gente pode perder o controle, depende da situação, depende da pressão. Moisés estava numa pressão, né? A irmã morreu, tudo ali, né? Ele estava num momento, o povo berrando seu ouvido, aquela coisa, né? Você já não aguenta mais, você já está que não aguenta mais, né? E aí, explode. Ok, é direito seu, explodir sim. Só que nessa hora você pode pôr tudo a perder. Só que nesse momento, a sua precipitação, a sua atitude impensada, o seu agir sem pensar, pode colocar tudo a perder. Você veja o quanto Moisés trabalhou. 40 anos dirigindo aquele povo miserável, né? Naquele deserto. 40 anos dirigindo aquela gente chata, resmumenta, né? Criando problema para ele trabalhando ali. Estava florescendo a vinha dele. A terra prometida estava pertinho, amados. Estava chegando lá. Estava já em flor. Já ia colher. A vinha já ia dar uva, irmão. Já estava prontinha para dar o fruto. Mas ele se precipitou. Aí ele pôs tudo a perder. O que ele perdeu? Perdeu tudo. Ele deixou de entrar na terra prometida por causa desse episódio. A palavra de Deus veio dura a ele. Alguém diz, poxa, mas Deus... Não, o problema não está em Deus, o problema está em Moisés. O problema está em nós. Nós é que deixamos a raposinha escapar. Nós é que não prendemos, não apanhamos, não guardamos, não jogamos lá fora. Cabe a ti dominar o teu desejo. O teu desejo de explodir, também cabe a ti dominar. Quem é que vai dominar você quando você quer explodir? Ninguém consegue dominar. Quando a gente explode, ninguém consegue dominar. A gente vira bicho, né, irmão? Se eu não dominar, quem é que vai dominar? Só se tiver alguém mais forte do que eu para me dar a tapa, né? Aí, de repente, domina. Né? Você está explodindo, vem alguém, puf, em você. Talvez domine você. Mas não dá. Quem tem que dominar somos nós. E essa precipitação não fez Moisés ter uma derrotazinha. Essa precipitação devastou o vinhedo de Moisés. Devastou, destruiu tudo aquilo que ele plantou durante todos aqueles anos. Isso devastou o destino da sua vida. O futuro de Moisés foi decidido naquele momento. Veja uma pequena diferença, mas que fez toda a diferença. Deus diz, fale a rocha. Ele bate na rocha. O resultado foi o mesmo, saiu água. Saiu não? Saiu água. Mas Deus não quer saber do resultado. Aquela história de que os fins justificam os meios é mentira. Os meios são muito importantes. Não importa só o resultado, importa como eu faço. É como eu disse a você ainda há pouco aí, o que importa não é o que eu estou dando, mas é a motivação pelo que eu estou dando. É o motivo pelo qual eu faço a coisa, não a coisa em si. E aqui está uma prova. O resultado foi igual, saiu água. Mas foi uma pequena diferença sutil. Ao invés de falar, e veja, Deus não disse nem para ele gritar.
Né? Talvez ele tivesse gritado com a rocha, também já estaria errado, já seria precipitado. Deus disse, fala para ela, dona Rocha, por favor, dê água. Ela daria água. Hã? Ele não disse, água, Rocha, miserável, para esse povo bandido. Não, ele não disse isso. Ele só disse, olha, fale a Rocha. Rocha, por favor, água. Pronto, água. Ah, não. Além de brigar com o povo, ele ainda deu de cacetada na rocha. Uma pequena diferença. Quem olhou para o resultado, esqueceu até da diferença. Concorda? O povo viu a água saindo, é isso que a gente quer, água. Não importa como a água foi obtida, o que importa é a água. Mas para Deus importa como a água foi obtida. Para Deus importa se nós somos ou não precipitados. Se a gente refreia ou não o nosso desejo, a nossa língua, o nosso gênio, a nossa atitude, porque é nessa hora que a gente põe tudo a perder. É no momento de descontrole que a pessoa põe tudo a perder. É ou não é? Talvez a gente semeie uma vida inteira de cuidados, de postura e tal. Mas no momento de descontrole, se põe tudo a perder. A gente vê isso na televisão, a gente vê isso no noticiário, né? Às vezes acontece. Tem aí, há pouco tempo aconteceu aí, né? O cara que matou o vizinho de cima. O que diziam dele que era um cara tranquilo, mas no momento de descontrole subiu lá e matou o vizinho. E agora? Foi no momento de descontrole, botou tudo a perder, a sua vida toda a perder. No momento de descontrole, Moisés perdeu tudo que ele tinha para conquistar na sua vida. Por quê? Porque não soube controlar. Leia comigo Tiago, capítulo 3, versículo 5, e veja o que a Bíblia diz. Há um instrumento que nós precisamos controlar. Sabe qual é o nome dele? Língua. Pequenininho, né? Depende da pessoa, né? A língua normalmente, comparada ao corpo, é pequena. Mas do fofoqueiro a gente diz que tem que ter 2 caixão, um para o corpo e um para a língua, né? Para enterrar a criatura. Mas normalmente a língua é pequena e ela precisa ser dominada. Tiago 3,5 diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Uma palavra maldada, não é? Uma palavra precipitada, uma promessa que não deveria ser feita, uma ofensa que não deveria ser dita, não é? Uma palavra má que não deveria ter saído da sua boca, e isso pode pôr tudo a perder pela precipitação. E a Bíblia diz que às vezes nós conseguimos controlar tanta coisa, mas não controlamos a língua. Não controlamos aquilo que dizemos, aquilo que falamos. Isso é uma pequena raposa. Assim como a língua, pequeno órgão chamado pela Bíblia. A raposinha, pequenininha, que de repente sai boca fora e que vai causar um estrago na sua vida. De repente você perde o emprego porque falou demais, porque respondeu ao patrão, né? Porque disse uma bobagem, porque falou fora de hora, porque foi precipitado no julgamento que fez do outro, porque foi precipitado nas besteiras que disse, e aí aquilo que você estava construindo, agora está desempregado, agora está aí, cheio de problema na vida. Por quê? Foi precipitado, falou o que não deveria ter falado. Veja o que diz Davi, amados. Salmo 141, versículo 3. Davi reconhecia essa fraqueza da língua, e ele pede ajuda ao Senhor. Teu desejo é contra ti, cabe a ti dominar. Mas no caso da língua, Deus pode ajudar. Olha só o que diz, amados. Salmo 41, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Tem gente que tem que fazer essa oração todo dia. É ou não é? Todo dia antes de sair de casa para o seu trabalho, para a sua vida, repete esse versículo para você. Senhor, fecha a porcaria da minha boca, Senhor, para que eu não venha sofrer as consequências. É ou não é, irmãos? Faça agora uma autocrítica, uma autoanálise. Deixa Deus ajudar você antes que seja tarde, antes que a tua vinha vá para o beleléu.
antes que você perca tudo pela precipitação com que você fala com as pessoas. Terceira raposa, abra a Bíblia agora no livro de Esther. Esther, capítulo 7. Esther, capítulo 7, versículo 10. A história de Esther é uma história muito bonita. E no versículo 10, já quase no desfecho da história de Esther, está escrito assim: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Você conhece a história, você sabe que Amã, ele fez de tudo para acabar com Mordecai. Caluniou, fez de tudo para que Mordecai fosse envergonhado, fosse morto, perdesse tudo. Mas no final da história, amados, quem é que perdeu tudo? Quem perdeu tudo foi Amã. E pior, a Bíblia diz que ele foi enforcado na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Que raposa é essa, pastor? É a raposa da inveja. Por que Amã odiava Mordecai? Porque ele tinha inveja de Mordecai. E essa inveja faz com que a gente deseje o mal, planeje o mal contra alguém. E é um pequeno sentimento que talvez nenhum de nós admita. Eu já cansei de dizer aqui na igreja, se eu fizer uma pesquisa aqui, quem é invejoso? Ninguém levanta a mão. Duvido que alguém levante a mão. Né? Quem é que em sã consciência se acha invejoso? Nunca vi uma pessoa se achar invejosa. Então eu chego à conclusão que invejosos não existem. Posso chegar a essa conclusão? Não, não posso, né? Porque a gente sabe que existem. Mas eu nunca vi alguém se declarar invejoso. Eu sou invejoso, sim. Nunca vi. Pode ser que tenha um doido, mas eu nunca vi. Né? Algo que ninguém se admite, mas que existe, irmão. Que é uma raposinha. Você não admite, mas ela está lá. Ela é pequenininha, você não vê. Ela entra no meio dos teus vinhedos, você não percebe. Ela começa a devastar a tua vida, você não percebe. Porque você não a identifica e não diz, eu tenho essa raposa. Ninguém diz isso. Mas ela existe. E muita gente tem. Mas é pequenininha, porque está lá escondidinha, né? Amã morreu na forca que preparou para Mordecai. A inveja, ela sempre se voltará contra você. Você pode até tê-la, pode até cultivá-la, pode até guardá-la, mas ela vai destruir teu vinhedo. Ela vai arruinar a tua plantação. Nunca florescerá a vida de um invejoso. Isso, amados, é algo que nós temos presenciado. Quem inveja não tem nada, só fica invejando. Nunca consegue nada daquilo que deseja na vida dos outros, ou nada daquilo que intenta contra os outros. Muito pelo contrário. O mal que ela deseja é o mal que se volta contra ela. Aconteceu com Amã. Ele prepara uma forca e diz, aqui eu vou enforcar Mordecai. Ah, nada como um dia atrás do outro, né, irmãos? Aquela mesma forca foi colocada no pescoço de Amã. Ele deseja porque deseja ter o que o outro tem, ele deseja porque deseja destruir a vida do outro. Mas no final quem acaba destruído é ele mesmo. Por isso é uma raposa. É pequena porque você não a vê, nem a percebe, nem a admite que ela existe. Mas ela está lá. E se ela dominar a tua vida, se você não a apanhar em as raposas, ela vai destruir a tua vida. E o mal que você planeja contra alguém voltará contra você. O que você deseja ter, você nunca terá, porque é fruto de inveja. Jamais prosperará aquele que inveja alguma coisa, seja lá o que for. Por isso a Bíblia diz como mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Parou aí o mandamento? Lê lá Êxodo 20. A mulher, a casa, o boi, o carro, é tudo, qualquer coisa que o próximo tem. Porque ao cobiçar, você não terá aquilo que você cobiça. E você ainda perderá tudo aquilo que você tem. Então é uma raposa que precisa também ser apanhada.
Uma quarta raposa eu quero te mostrar em 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, também uma passagem muito conhecida, versículo 25 ao versículo 27. Segundo Reis, capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27, diz assim: Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vem, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para que tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. A raposa aqui, amados, é a mentira. A história, para quem não conhece, é a história de Eliseu com seu moço, seu ajudante, chamado Geazi, aspirante a profeta. Eliseu é usado por Deus para trazer cura ao general Ciro Naamã e manda que ele se banhe no rio Jordão 7 vezes para que ele seja curado. Naamã veio da Síria cheio de presentes para entregar a Eliseu, quis entregá-lo como recompensa pela sua cura, e Eliseu prontamente recusou aqueles presentes, para que Naamã não ficasse pensando que o seu dinheiro comprou a sua bênção. Eliseu não era como os pastores de hoje, né, que não se importam nem um pouco que as pessoas deem dinheiro para comprar suas bênçãos, eles estão prontos para vendê-la, né? Mas Eliseu não admitia isso. Então ele disse: não, agora não é hora de você dar dinheiro. Você acabou de ser curado, vai para a tua terra, vai viver lá, vai fazer o que você prometeu, porque ele disse que agora Deus de Eliseu seria o Deus dele. Vamos ver se você vai cumprir isso mesmo. Não tem nada de dar dinheiro, não. E ele vai embora. Mas o ajudante do profeta Geazi, quando viu aquela dinheirama que ele trouxe, ele falou: não, Eliseu deve estar doido. A gente está precisando fazer uma obra na igreja, tem umas coisas para melhorar aqui, tem um terreno para comprar. Não, Eliseu deve estar maluco. Ele vai deixar o homem voltar com tudo isso. Geazi era o estereótipo dos pastores atuais, não é? Até porque a Bíblia diz: a lepra se apegou a Geazi e nunca mais o deixou. Ela está até hoje. Tem muito pastor leproso hoje, porque faz exatamente a mesma coisa que Geazi. Essa maldição está desde Geazi, né, irmãos? Então, o que acontece aqui? Ele vê aquele homem embora com aquele dinheiro todo, com aquelas vestes, com aqueles bois, aquela coisa toda. Ele: não, peraí, eu tenho que pegar isso. E ele vai atrás do homem, sem Eliseu saber. Chega lá na frente, encontra com o homem: Eliseu mudou de ideia, dá cá algumas coisas. O homem prontamente deu tudo a ele, beleza. Ele volta. Aí quando ele volta, tem essa conversa que a gente leu aqui, versículo 25. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor. Geazi voltou e pôs-se diante de Eliseu, o senhor dele, porque ele é aprendiz de Geazi. E veja, de Eliseu, Geazi estava com a vinha para florescer. Porque ele era o segundo homem de Eliseu. Ele estava ali prestes a, quem sabe, se tornar o sucessor de Eliseu. Eliseu, o sucessor de Elias, recebeu porção dobrada. De repente, Geazi podia pedir porção quádrupla. Podia se tornar o sucessor. Estava pronto para florescer a sua vinha. Mas a mentira acabou com aquele homem, irmãos. Acabou com toda a vida dele. Ele entrou, se colocou diante de Eliseu. Eliseu, que não é bobo nem nada, Deus falava com ele, já revelou tudinho a ele. E ele vai, pergunta a ele: Geazi, da onde você vem? O que ele diz? Não, fui a lugar nenhum, não. Estava aqui mesmo. Você não me viu, não? Estava aqui. Não, está aí não, eu? Não, estava aqui, estava ali, dá uma voltinha ali. Não foi a lugar nenhum, não. Ele diz: eu? Não. Não é assim que faz o mentiroso? É? Você pergunta ao teu filho: onde é que você foi? Não, eu fui não, estava aqui, por aqui. Você foi? Não, de jeito nenhum. Não é assim. Mentiroso é fogo, né, irmão? Mentiroso faz uma cena. Todo mentiroso é um artista, né? Devia ganhar um prêmio no teatro, não é verdade? Geazi, assim, com uma cara de pau, diz para Eliseu: não. Só que não sabia ele que Eliseu era assim com o homem, né? E aí Eliseu diz assim: mas eu vi. Eu não fui lá, mas eu vi você lá recebendo aqueles presentes todo aquele homem. E ele pergunta: era hora de você receber? Não era hora. Dar para a obra de Deus, tudo bem. Mas não era hora.
Porque Naamã ia associar aquilo à cura que ele recebeu. Se mais tarde Naamã quisesse doar, Eliseu aceitava, mas não naquela hora. E Geazi foi lá fazer isso. Mas o pior do que ele fez foi ele ainda mentir. A mentira, amados, é uma raposa que acabou com o futuro de Geazi. O futuro de Geazi foi comprometido para o resto da vida. Porque você viu a sentença? Porquanto a lepra que estava em Naamã vai se apegar a você e a sua descendência. Por quanto tempo? Para sempre, está escrito aqui. A lepra que saiu de Naamã, Eliseu disse assim, ela agora vai grudar em você, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus tataranetos, por todas as gerações, essa lepra não deixará a sua família. Por causa da mentira. A mentira parece boa naquele momento. Porque ele diz, não fui a lugar nenhum, certamente Eliseu não iria brigar com ele. Né? Eliseu não ia dar-lhe uma surra. Concorda? Por quê? Ele mentiu. Então, a princípio, parecia bom. Se livrou da punição, da cara feia de Eliseu. Se o livrou do sermão que Eliseu daria nele. Né? A princípio, parecia bom. Só que o prejuízo foi enorme. Todo o futuro de Geazi acabou naquele dia. É uma raposinha. É uma raposinha também escondida, porque ninguém admite que é mentiroso. Alguém admite que é mentiroso? Eu sou um mentiroso. Não, ninguém admite. Todo mundo, quando mente, diz assim, mas eu tinha uma boa razão para mentir. Foi só uma mentirinha. Eu tinha uma boa razão para fazer isso. Então ninguém admite que tem essa raposinha. Mas é uma raposinha que destruiu a vida de um jovem chamado Geazi, que acabou com o futuro dele, que acabou com a descendência dele, que acabou com tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele, tudo aquilo que Deus tinha planejado para Geazi. Ele perdeu. Não foi só porque ele recebeu o que não tinha que receber, mas primeiro porque ele mentiu. Amado, toda confissão, ela é honrada e recebida por Deus. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas o que esconde os seus pecados, a Bíblia diz, nunca jamais prosperará. O que encobre, esconde os seus pecados, jamais vai prosperar. Mas aquele que confessa e deixa de praticar, a Bíblia diz, alcança misericórdia. Geazi errou. Mas se quando Eliseu pergunta, onde você veio? Ele dissesse, olha Eliseu, você me pegou. Me perdoa, Eliseu, olha, eu fui lá e perdi a cabeça, fui lá. Tá. Ele podia receber uma punição, ele podia receber um castigo, podia receber umas tapas, sei lá. Mas ele não ia ficar leproso para o resto da vida. A vida dele teria jeito. As coisas iam mudar na vida dele. Os planos de Deus se cumpririam na vida dele. A vinha dele iria florescer e frutificar. Ia sair uva daquela vinha. Mas, infelizmente, ele não apanhou essa raposa. E aí ele colheu essas consequências. E a última raposa que eu quero mostrar para você essa noite. Mateus capítulo 25, versículo 24 em diante. No Evangelho segundo Mateus, capítulo número 25, do versículo 24 em diante. A palavra do Senhor, até o versículo 30, diz assim, chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas, onde não semeastes, e ajunta, onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei, e ajunta onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse servo inútil representa aqui o desinteresse, a desatenção. E há também uma pequena raposa na vida de um servo de Deus, de alguém que está florescendo, de alguém que está querendo melhorar, que está se aperfeiçoando. A figura de um cristão.
que começou na igreja, começou a receber de Deus bênçãos, dons, talentos, investimento da parte de Deus na sua vida. Eu creio que todos nós aqui nos enquadramos nisso, porque Deus tem investido em nós, tem ou não tem, irmão? Deus tem feito um investimento pesado sobre a nossa vida, mas o nosso desinteresse e a nossa desatenção, ela faz com que essa raposinha coloque tudo também a perder em nossa vida. Nós não aplicamos o pouco que a gente tem, ou acha que tem, e aí a gente não prospera, e a gente até o pouco que tem acaba perdendo. Você acha que é pouco o que Deus está te dando? Você acha que é pouco o que Deus tem feito na sua vida? E porque é pouco, você deixa de lado. Porque é pouco, é desprezível, você despreza no teu coração. Você simplesmente abandona e deixa de lado. E a palavra que Jesus deu a esse servo inútil é: tire o pouco que ele tem e dê àquele que tem muito. Porque aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então para de pensar que aquilo que Deus te deu é pouco, porque uma pequena raposa que faz você agir assim, desinteresse por aquilo que Deus está fazendo, desatenção pelas coisas que Deus tem realizado e dado a você, faz com que a tua vida espiritual seja devastada. Jesus falou a esse servo inútil: lança ele fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Oportunidade ele teve, porque recebeu do mestre o talento, mas achou que era pouco, mas desprezou, mas foi desatento, foi desinteressado com aquilo que recebeu de Deus. Então, seu destino foi selado. Apanhe essa raposa. Se na sua vida se apresenta esse desinteresse, se apresenta essa desatenção, você dá atenção a tanta coisa, menos a sua vida espiritual. Você dá atenção a tanta coisa nesse mundo, menos as coisas de Deus, menos as coisas que Deus investiu em você. Apanhe essa raposa, amado, porque ela vai devastar o seu vinhedo, ela vai devastar a sua vida espiritual. Certamente, muito mais raposas a gente poderia citar aqui, essa pregação não ia acabar hoje. Mas que Deus fale ao seu coração aquilo que não foi dito. Se no seu coração você identificar qual a raposinha que está aí sorrateira, destruindo tua vida, destruindo o que você tem plantado, apanhe essa raposa, para que a sua vida dê fruto. Além de flores, ela também dê fruto, e fruto que permaneça. Apanhar a raposa é a função nossa. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Louva o Senhor nosso Deus. Quero ouvir tua voz, Senhor. Fala ao meu coração. Mostra o caminho, Pai. Mostrando-me o caminho por onde devo andar. O caminho está na palavra. Olhe para ela. Tua palavra é fiel. Tuas promessas reais. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao coração do povo. Fala ao meu coração. Vem, fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vamos orar. Vamos orar com Deus. Ore ao Senhor agora. Se você, durante a mensagem, foi tocado pelo Espírito Santo e identificou na tua vida uma pequena raposa
que pode ter sido uma dessas que eu falei, ou muitas que eu nem mencionei, mas que o Espírito Santo, ele fez com que você identificasse. E você essa noite deseja apanhar essa raposa e impedir essa devastação. Eu quero fazer uma oração por você. Sai do seu lugar, vem orar comigo aqui à frente. Vamos falar com Deus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor, pedir a Deus fortalecimento para que você consiga apanhar essas raposas. Não importa se é uma ou se são 10, mas que você consiga recolher todas elas, para que elas não se espalhem mais pelo teu vinhedo, destruindo tua vida, impedindo os planos de Deus para a tua vida. Vamos orar juntos, vamos falar com Deus, vamos dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda a apanhar essas raposas, Pai. Me ajuda a identificá-las, Senhor, porque muitas delas eu nem percebo que estão presentes na minha vida. Eu nem percebo, mas elas estão lá. Me ajuda, Pai, a notá-las e eliminá-las da minha vida, para que a minha vida floresça. Eu quero florescer, Pai. Eu quero dar frutos. Eu quero produzir frutos para o Senhor. Eu quero que se cumpram na minha vida todos os teus planos, Pai. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, cuida desses irmãos aqui, Pai. Cuida desses irmãos preciosos, Pai. Ajuda o Senhor a apanhar essas raposas que querem nos destruir, que querem nos devastar, que têm produzido estrago na nossa vida, Pai. Fortalece os meus irmãos, Senhor. Fortalece cada um deles, Senhor. Ajuda cada um deles a lidar com elas, Pai. Só o Senhor para ser por nós, para nos ajudar a identificar e arrancar da nossa vida essas pequenas, mas terríveis raposas que tentam destruir, que tentam anular os planos de Deus, tentam impedir a nossa vida de florescer. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu digo aqui esta noite que cada filho teu será um vencedor com essas raposas. Será um vencedor, revestido pelo Espírito Santo, vai dominar o desejo. Revestido pelo Espírito Santo, vai dominar a língua, vai dominar esse desejo desenfreado, vai dominar em nome de Jesus, revestido pelo teu Espírito. Vai jogar fora a inveja, vai jogar fora qualquer precipitação, em nome de Jesus. Abençoa, a mentira irá embora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu. Que Deus fortaleça você, para que a tua vida floresça, em nome de Jesus. Amém? Louve o Senhor. Tua voz, Quero ouvir, Senhor. Fala com Deus. falando ao meu Fala, Pai. coração. Fala ao meu coração, Mostra-me o caminho por onde devo andar.
Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deixa Deus falar e continuar falando no teu coração. Raposa é um bichinho difícil. Você tem que identificar ela. Você tem que achar ela. Ela se esconde. Ela se penetra nas brechas. Ela se esconde. Peça a Deus para Ele te ajudar a achar. E apanhe todas elas. Amém? E Deus quer que a tua vida floresça em nome de Jesus. Deus te abençoe.